A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos ler, irmãos, aproveitando que a igreja está em pé. Vamos ler no livro de Apocalipse, tem um tema, né? Quem tem ouvidos ouça. Mas vamos ler um pouquinho mais abaixo. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e o versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero agradecer a Deus o privilégio que me concede estar essa noite aqui. Parece que foi ontem que eu estive aqui, já tem um ano, né? Eu voltei outra vez, é claro, mas a primeira vez acho que foi também no aniversário da igreja. Agradeço ao pastor Joelson, a esse ministério, a essas irmãs, a todo esse povo querido, carinho e a confiança de me trazer a este ministério para ministrar a palavra de Deus. Agradecendo também a oração de todos os santos por mim, pelo meu esposo, pela nossa casa, pela nossa família. Né? Temos atravessado dias difíceis, mas o Senhor, né, tem nos dado graça, como o grupo cantou aqui. A graça do Senhor tem nos bastado. Agradeço de coração a esta igreja, a este ministério, a pastor Joelson, né, a intercessão, o companheirismo. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de tudo. E continuem orando por nós, né? Vocês estão vendo que meu esposo, ele está ali, acho que tem 15 dias que ele teve alta, né? Estava internado, tem 15 dias que ele teve alta, né? Mas a gente prossegue na peleja, na luta, né? Hoje foi dia dele dialisar, ele dialisou, mas chegou em casa, conseguiu descansar um pouquinho e viemos. Mas continuem orando por nós, deixa de orar por nós não, tá bom? O Senhor tem cuidado de tudo e eu sei que a graça do Senhor tem nos bastado. Irmãos, eu vou ministrar uma palavra, eu prometo, não tem um celular que não para eu poder, que eu não tenha hora, eu fico apavorada. Eu pedi a Deus ali sabedoria e graça para sintetizar, não por causa do horário em si. É claro que também o horário contribui, mas eu sei que Deus fala também em 10, 15, 20 minutos, até em 1 segundo Deus fala, né? É que o problema é que o canal aqui tem dificuldade de sintetizar, mas eu falei, Senhor, me ensina a sintetizar. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, quando tinha que fazer seminário de análise, tinha que falar 2 horas, aí todo mundo do grupo falava, Eleusa, é você. Aí tinha outros professores que falavam para você ter o poder de síntese, né? Você tinha que apresentar um seminário com conteúdo, tinha somente 10 minutos. Ninguém me deixava falar. Outra pessoa que tem que falar, porque o meu poder de síntese não é tão poderoso quanto de análise. Mas o Senhor vai me dar graça e eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar aos nossos corações o que Ele quer falar nesta noite. Né, que sabedoria aqui eu sei que festa o aniversariante tem que falar, mas eu fiquei aqui ouvindo, né? Eu gosto de ouvir histórias, e histórias me marcam, né? Histórias me marcam, e é muito bom estar aqui e ouvir e conhecer a história de vocês. Como é que a gente vai numa festa de aniversário e não conhece a história do aniversariante? Né? Por falar nisso, quarta-feira eu faço 50 anos, de meio século de vida. Eu vou estar lá na Assembleia de Deus, em Caxias, ali no centro, ali em Caxias, no Pastor Libório. Não é nem a igreja onde eu congrego. Eu estar fazendo uma live lá, né? E amigos que quiserem ir lá assistir a live, né? E cantar comigo. São 50 anos de vida, 50 hinos de gratidão. Vai começar quarta-feira, 3 horas da tarde, 6 horas, vai ter que acabar os 50 hinos.
né? Hinos que marcaram meus 50 anos de vida. Então eu sei o que é aniversário, né? Eu gosto de aniversário. E vai ser quarta-feira ali, apesar do deserto, o tema que eu estou usando é que a gente precisa aprender a celebrar a Deus no deserto. Né? O celebrar a Deus, fazer uma festa para Deus no deserto. Apesar de estar no deserto, né? Quarta-feira foi o dia dia 30 de setembro, eu vou estar fazendo 50 anos e eu vou celebrar a Deus com essa festa. Quem quiser ir está convidado. Né, coloca a máscara, lá também vai estar separadinho, todo mundo. E se você não puder ir, vai lá no meu Facebook, é Leusa Matos, e assiste. Se você vai conseguir assistir a live, eu não sei, que vocês sabem como é que é esse negócio, né? De transmissão. Eu só sei que o culto vai estar acontecendo. O culto lá vai estar acontecendo em nome de Jesus. Amém? Bom, eu vou ministrar a palavra de Deus à irmã Eunice aqui quando ela estava orando. Senhor, se a palavra for de exortação, de consolação, que a gente receba. Eu falei, ai Senhor, eu estava tentando fugir dessa palavra, não queria ministrar essa palavra. Eu sei que é o último dia da festa, eu sei que vocês têm um tema, quem tem ouvidos ouça. Eu sei que talvez os outros pregadores falaram sobre ouvir, a diferença de ouvir, de escutar, né? Essas coisas eu não sei se falou, mas devem ter falado muito no tema. Eu também vou falar, mas eu vou falar um pouquinho à frente do tema que vocês escolheram, o Senhor escrevendo a uma das igrejas da Ásia, né? A igreja de Laodiceia. Eu falo que tem alguns versículos da Bíblia que se a gente pudesse, a gente tirava. É porque é pecado, é porque é blasfêmia. Mas tem uns versículos da Bíblia que assustam. Você quer ver um? É Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, quando Deus fala assim, olha, para o povo de Israel: eu, o Senhor, te mandei para o deserto para te humilhar e te fazer passar fome, para saber o que é no teu coração. Sabe, eu guardei muita coisa aqui que os irmãos aqui à frente falaram, né? A irmã Eunice falou assim, irmãos, eu não sei se foi o diabo, não sei nem se eu posso dizer que foi o diabo. Eu percebi assim, tanta sabedoria dela falar assim, o diabo fez isso, né? Porque às vezes a gente pensa que é o diabo e é Deus. É porque falta na gente comunhão para isso, a ponto da gente confundir. Olha o que o Senhor falou para Moisés, falando para o povo através de Moisés, eu, o Senhor, te levei para o deserto para te humilhar, te fazer passar fome. Não foi o diabo, foi o Senhor. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito, para ser tentado pelo diabo, o Espírito. Acho que melhorou aqui, eu tinha mexido aqui no botão. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Olha o que o versículo 19 diz. É porque a gente conhece muito o 20. Eis que estou à porta e bato. Todo mundo conhece esse versículo, mas vamos meditar no 19. O que é que o 19 diz? O Senhor falando, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que versículo pesado. Parece com aquele de Deuteronômio 8:2, né? O Senhor repreende e o Senhor castiga. Aí depois ele vem falando no 20, eis que estou à porta e bato. Eu vi uma vez um comentário no Facebook, né, de uma amiga pregadora, aí eu guardei, né? A gente gosta muito de usar esse versículo para o não crente. O Senhor está batendo a porta, o Senhor está batendo a porta do teu coração, deixa o Senhor entrar. A gente usa muito Apocalipse 3:20 para o não crente, mas no contexto, esse versículo foi para a igreja, foi para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. A pregadora, né, a amiga pregadora colocou no Face, será que o Senhor não estava do lado de fora batendo e o barulho era
tanto dentro que ninguém ouvia as batidas na porta. Né? Até porque hoje a gente vive uma época mais de barulho que de Pentecostes. Né? Essa é a realidade, não é o caso aqui dessa igreja, mas todo mundo tem acompanhado o crescimento da igreja de Cristo, e a gente tem deixado a essência do Pentecoste, que é o amor, pelo caminho, e eu acho que só ficou o barulho, tá entendendo? Ficamos com barulho e deixamos que o amor se perdesse pelo caminho. E aqui a gente vê o Senhor falando para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Presta atenção aqui comigo. O que seria esse bater à porta? Eu acho que você vai entender um pouquinho o que eu vou dizer, comigo contando uma história rapidinho. Professor que pega e não conta a história não é professor. Rapidinho para você entender. Eu vou te falar porque foi quando um dia eu estava meditando nesse versículo, o Senhor me fez lembrar desse ocorrido. O que é esse bater a porta? Eis que estou à porta e bato. Como é que o Senhor bate a porta? Eu sei que quando a gente fala de igreja, você pensa assim: a igreja aqui evangélica de Bangu, a igreja wesleyana, a igreja. Não. Preste atenção. Hoje eu quero falar de eu e você como igreja. Porque a gente gosta muito de incutir a responsabilidade nas lideranças, mas a gente se esquece do nosso compromisso como igreja e relacionamento com o noivo. Então, quando eu falar de igreja aqui, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Como é que se dá esse bater a porta? Já que o Senhor estava falando com a igreja, não é com o mundo, não é com alguém não crente, é conosco que o conhecemos. O que seria esse bater a porta? Então, preste atenção nessa história. Eu tinha um amigo, casado, já de idade, já, um irmão lá da igreja, que assim, tinha um casamento muito conflituoso, muito problemático. Ele era casado com uma amiga minha, e digamos assim, toda vez que eles se separavam, ele me procurava, chorava: vai lá conversar com ela, me socorre, me ajuda, eu não sei o quê, e chorava. Era tão conflituoso aquele relacionamento, que às vezes eles se separavam de manhã, quando você pensava que eles tinham separado, eles já tinham voltado à noite. Aí, quando você pensava que eles já tinham voltado, eles já tinham separado de novo. E quando se separava, ele ficava assim, perturbado da ideia. Quando a esposa voltava, ele perturbava a esposa. Mas quando ela ia embora, ele ficava perturbado. E nessa hora ele ia lá em casa. Mas ele não parava de falar enquanto eu não falasse assim: tá bom, eu vou lá conversar com ela. Enquanto eu não falava isso, ele não parava de falar, de contar, de lamuriar, de chorar. Aí um dia, eu estou em casa, com as minhas filhas. De manhã, meu marido já tinha saído para trabalhar. Minha casa não tinha muro, era uma cerca, né? Minhas filhas pequenas, tem tempo isso? Eu estou em casa e escuto lá da porta da sala: irmã Edneuza. Ele me chamava irmã Edneuza. Irmã Edneuza. Eu falei: ai meu Deus do céu, irmão fulano de tal, Jesus me ajuda. Isso eram 7 e pouca da manhã. Eu falei: Jesus me ajuda. Eu vi lá do quarto, Jorge tinha saído para trabalhar, eu tinha ido para o quarto das crianças, deitar com as crianças, que elas eram pequenas. Na hora que ele chamou na porta da sala, eu acordei, ouvi, reconheci a voz. Eu falei: eu não vou atender não, gente. Ele deve ter se separado de novo. Ele não vai me dar sossego, eu não vou aguentar não. Aí, como o pessoal fala aí, a linguagem dos jovens, abstrair, fingir demência. Continuei na minha. E ele está gritando: irmã Edneuza! Irmã Edneuza! Eu falei: ele vai se cansar, ele vai embora. Aí pronto, ele parou de chamar e bateu na porta. Começou a bater na porta da sala. Irmã Edneuza! Irmão, eu não estou brincando não, ele ficou mais ou menos umas meia hora chamando.
Daqui a pouco ele parou de chamar. Eu falei assim, ufa, acho que ele foi embora. Mas a minha casa não tinha muro, ele deu a volta pela casa. Irmãos, veio por detrás da minha casa. E no quarto onde eu estava deitado, eu escutei a voz dele da janela. Por quê? Ele ouviu o barulho de ventilador ligado. E eu do quarto ouvi a fala dele assim, Jesus, tem ventilador ligado, ela está em casa. Aí eu falei, eu não acredito. Aí ele começou a bater na janela do quarto, onde eu e minhas filhas estávamos deitadas. Elas dormindo, sono maravilhoso, que elas não acordaram. Porque eu acho que o negócio era comigo. Começou a bater na janela, e mãe de Neuza. Irmãos, agora eu já queria até levantar para ele parar, mas eu fiquei com vergonha de agora acordar. Eu falei, não, eu vou até o fim, não vou atender não. Não vou não, irmãos. Eu falei, ele vai desistir. E ele está batendo na janela e está falando, gente, tem ventilador ligado. Como é que alguém sai e deixa o ventilador ligado? E eu ouvindo tudo do quarto. Irmãos, daqui a pouco, ele foi, não tinha muro na minha casa, então aqui está a minha casa, ali está a casa da vizinha. Ele começou a gritar, vizinha! Eu falei, esse homem vai chamar o bombeiro. Ele vai ligar para a polícia, ele vai ligar para o bombeiro, ele vai fazer uma barulho. Vizinha! Eu falei, meu Deus, o que ele está fazendo? Irmãos, eu apavorado dentro do quarto. Vizinha! Vizinha! Aí a minha vizinha, na época, a Hilda, atendeu. Falou assim, olha só, eu estou quase há 1 hora chamando a irmã Edneuza, mas eu não sei se ela está em casa, mas tem ventilador ligado. Eu não posso olhar, que tinha uma brecha na janela. Eu não posso olhar aqui na brecha da janela, que eu não vou olhar para dentro da casa de ninguém, né? Que ela é uma irmã. Mas, por favor, dá uma olhada aqui nessa brecha aqui da janela. Vê se, irmãos, eu ouvindo tudo ali deitada. Aí eu fiquei paradinha assim, ó, deitada assim, ó, paradinha. Vê se tem alguém ali, alguém aí. Aí a vizinha, com certeza, olhou, que eu nem me virei para olhar. Ela falou assim, ela está sim, ela está dormindo com as meninas. Ele, Jesus, será que ela toma remédio? Será que ela passou mal? Porque como é que alguém... Tem certeza? Olha, você fica olhando que eu fico batendo na janela. A vizinha olhando e ele batendo na janela. Irmã Edneuza! Irmã Edneuza! Aí ele perguntava assim, ela se mexeu? E eu assim, irmão. Eu falei, e agora eu me mexo, eu não me mexo? O que eu faço? Aí eu paradinha, ele fala isso, ela se mexeu. A vizinha, ela não está nem se mexendo. Ele, Jesus. Ele, a gente tem que ligar para alguém para vir socorrer. Deve ter acontecido. Eu falei, ele vai ligar para o bombeiro, Jesus. Aí eu fui e dei uma mexida assim, ó. Quando eu dei uma mexida, aí ela falou assim, ela se mexeu. Ele, graças a Deus. Aí eu fui me mexendo assim, aí a vizinha, ela está se mexendo, e ele batendo. Quanto mais, quando eu comecei a me mexer, ele se empolgou mais ainda. Aí eu fingi assim que acordei, a vizinha, ela levantou. Eu tinha que levantar, irmãos, ele ia fazer não queria imaginar. Aí levantei, ele era muito respeitador. Jorge não estava em casa, ele não entrava. Ele sentava assim na porta da sala, assim no batente assim, ó. E ali começava a chorar. Eu sei quando ele chegou na igreja, espalhou para todo mundo que nunca viu um sono tão pesado igual o meu. Eu tive que abrir a porta. Foi nessa hora que um dia eu estava meditando nessa palavra. O Senhor falando, eis que estou à porta e bato. Sabe o que eu vim aqui falar hoje com você? Será que essa luta que você está passando não é uma batida na porta que Deus está dando? E a gente está abstraindo e fingindo demência, igual eu estava. Você sabia que quando Deus bate na porta, que você finge que não escuta? Sabe o que é bater a porta? Deus tem um propósito com cada luta que a gente passa. Por isso que o versículo 19 fala, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Está vendo como é que está linkado? Eu estou à porta batendo. Está vendo como é que o 19 está linkado com o 20? Repreensão. Sabe, porque tem luta, irmãos, que não é provação. Tem luta que é repreensão. Tem luta que o Senhor quer. Um versículo que a irmã Eunice aqui leu.
humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele a seu tempo vos exaltará. Tem luta que Deus quer nos ensinar a nos humilhar. Porque, irmãos, a gente gosta de orar, a gente gosta de fazer campanha, a gente gosta de pagar votos, a gente gosta de qualquer coisa que exija sacrifício de nós, mas o versículo base, lá da inauguração do templo, da casa do Senhor de Salomão, que a gente fala tanto, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, o que o Senhor diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, depois, sabe qual é o nosso problema? A gente ora, a gente pula a etapa. Ele não fala se o meu povo orar, não. Antes de orar, é se humilhar. E presta atenção, não é ser humilhado. Que a gente adora falar que é humilhado. Ai, mas eu estou passando uma luta muito grande, como eu estou sendo humilhado no meu serviço, no meu quintal, na minha casa, na minha família, na igreja. A gente, assim, é muita humilhação para um povo só. Sério? São poucas as coisas nas redes sociais que me chamam a atenção, mas teve uma coisa que eu li, me chamou tanta atenção que eu guardei. Assim, esse negócio de ser humilhado, sabe? Às vezes a gente não entende que a luta não é que a gente está sendo humilhado, não. Não, pode até ser. Pode até ser. O nosso problema é acreditar que Deus exalta quem é humilhado, e não é isso. Você vai ler a Bíblia de uma ponta a outra e não vai achar promessa de exaltação para quem é humilhado. Não. A Bíblia é clara quando ela diz que aquele que exalta a si mesmo é humilhado. Lucas capítulo, lá na parábola do fariseu e do publicano. Quem a si mesmo se humilha é exaltado. Olha só, mas quem a si mesmo se exalta é humilhado. Então, se alguém está sendo humilhado aqui, é por quê? Porque está se exaltando. Não há promessa para quem é humilhado, há promessa para quem se humilha. Há promessa para quem humilha a si mesmo. A gente aqui inverte as coisas e adora dar um de coitadinho, de sofrido. Sabe o que eu li no Face que eu guardei? Foi assim, ó, José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, até Faraó sonhou. Mas os irmãos de José não sonharam, porque quem vive para matar o sonho dos outros, não tem tempo de sonhar. Não é? Eu li, eu achei forte. Aí, são poucas as coisas que eu compartilho na minha vida, mas eu copiei, colei, coloquei extraído do Face da pessoa lá, que eu não me lembro quem, mas eu coloquei de onde que eu tinha tirado. Irmãos, aquilo ali bombou. Deu tanta curtida, deu tanto comentário, e eu comecei a ler os comentários. Quando eu comecei a ler o comentário, estava assim, irmão, foi Deus que te usou para colocar essa palavra. Como eu tenho sido humilhada, como os irmãos de José têm se levantado contra mim. Aí os humilhados tudo apareceram. Até eu, quando copiei e colei, foi por causa disso. Na hora que eu estava lendo aquele montão de comentário, irmãos, de todo mundo sendo humilhado, o Senhor falou comigo assim, Eleusa, se são todos esses José, onde que estão os irmãos de José? Irmão, se todo mundo aqui é humilhado, quem é que está humilhando? Todo mundo é José. Quem é que tem coragem de falar assim, olha, já fui irmão de José, eu já persegui também. Ou não? Quem é que nunca dirigiu um culto e pensou assim, não vou dar oportunidade para falar, não, todo culto ela tem oportunidade. Eu vou dirigir o culto e não vou dar. Isso é irmão de José, gente. Ai, todo mundo coloca aquela menina para solar.
Só tem ela. Pois eu vou colocar um hino e eu vou colocar outra. Aquela ali não vai colocar, não vai cantar mesmo. Sabe o que é isso? Irmão de José. Então levou tempo para eu entender que Deus é o Deus que exalta e é o Deus que abate. Se Deus não tivesse usado os irmãos de José, José estaria até o final da vida dele agarrado na capa do pai Jacó. Então Deus usa esses processos. Eu vou repetir. Deus. E foi nessa hora que eu fui entender o propósito do martelo e do cravo, né? E do prego. O martelo e o prego. Todo mundo se sente o prego, né? Só levando pancada. Mas Deus, eu não aguento mais tanta humilhação, como estão me batendo, como estão me esmurrando. Mas preste atenção. Imagina a cena de um carpinteiro. O carpinteiro tem o prego na mão. Mas não é só o prego que está na mão dele, não. O martelo também. Então, se você está sendo humilhado, está na mão do carpinteiro, você, e também está na mão do carpinteiro quem está te batendo. Porque o dia que a gente entender que a provação, a repreensão, a luta tem um propósito de Deus falando assim, olha, acorda. Porque eu sei que a gente escuta, mas a gente não age, a gente não muda. Por isso que o Senhor falou para Laodiceia, se alguém ouvir a minha voz, não foi só ouvir, é abrir a porta. Porque tem muita gente que escuta, mas não abre a porta. Porque ele fala assim, olha, se você abrir a porta, aleluia, eu vou entrar, eu vou me assentar contigo, eu vou cear contigo, sabe o que é isso? Eu vou bater um papo, e tu vai entender que essa luta está passando, é porque eu quero que tu se humilhe, é porque eu quero que tu peça perdão, é porque eu quero que tu volte atrás, ele quer conversar contigo, o porquê que ele está batendo na porta. Mas o que a gente faz? Finge que não escutou. Aí o que o Senhor faz? Igual o colega fez. Aumenta a batida. Aí era a luta no trabalho, né? Aí agora, além do trabalho, é luta na família. E você continua igual Eleusa, fingindo que não está ouvindo a batida na porta. Sabe o que ele faz? Aumenta a batida. Era no trabalho, agora na família, agora começa a luta na igreja. Por que a gente... Lembra o que diz os Hebreus? Se hoje ouvirdes a voz de Cristo, não endureçais os vossos corações. Que dificuldade que a gente tem, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar, está vendo que não é ser humilhado, é humilhar a si mesmo. Depois ora. Mas o que a gente faz? Ora, jejua, faz campanha, faz propósito, faz voto. E ele está lá batendo na porta. Estou esperando tu abrir para explicar por causa de que disso. Eu quero sentar contigo. Eu quero cear. Eu quero ter intimidade contigo. Porque até hoje na tua vida, ainda assim sendo igreja, eu estou do lado de fora. Você faz tudo sem falar comigo? Ele continua aqui, ó, batendo na porta. Para ver se a gente para. Ouve.
e toma a decisão de se levantar e falar assim: o que tu quer, Senhor? O que tu quer, meu Pai? Fala comigo. Tudo tem um propósito. Ou vocês pensam que eu não entendi o porquê da internação do meu esposo? Como é que a gente passa um deserto e não abre a porta para se assentar? E falar assim: o que tu quer falar comigo, Jesus? Aleluia. Irmãos, até quando a gente vai ficar no deserto? Até quando? Eu falo que os invernos da nossa vida, quem decide quando eles vão acabar somos nós mesmos. Na hora que a gente aprende o que o noivo quer ensinar, ele fala assim, ó, mudou o nível do jogo, avançou, essa luta aqui passou, tem outro treinamento lá na frente, mas desse aqui, já entendeu o que eu quis fazer. Por que a gente não entende? Sabe, por que a gente não entende que às vezes a luta, o Senhor está batendo na porta para a gente se calar? Que teve uma luta que se levantou. Eu sou filha de pastor, né? Eu vou encerrar com essa história aqui. Eu sou filha de pastor. Então, no estudo de professor, né, antes da escola dominical, meu Deus, não tinha ninguém para falar mais que eu. Meu Deus, quando alguém falava uma coisa que não estava em consonância com a Bíblia, eu falei, irmão, levantava e falava, irmão, discordo. Não é isso, não. As perguntas mais polêmicas eram as minhas, né? As interpolações, os inquirimentos maiores que tinham ali eram os meus. Aí meu pai, né, pastor, um homem muito calmo, papai me chamava e falava assim, Eleusa, para de falar direto, para de levantar e falar, eu discordo de você. Para que levantar e falar, eu discordo de você? Falei, papai, eu queria ser calmo igual o senhor, papai. Mas eu não sou calmo igual o senhor. Eu não tenho essa paciência do senhor. Mas sabe o que eu não entendia? Eu não preciso me parecer com o papai, não. Eu tenho que me parecer com ele. É outro versículo que a gente lê para o não crente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Eleusa, tu vai ter que aprender a ser mansa comigo. E nessa escola chamada Caminhada Cristã, quem trabalha em educação aqui, quando a gente não aprende a lição, para onde que a gente vai? Para a cadeirinha do pensamento. Tu está entendendo Apocalipse 3,19? Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Então, qualquer coisa que eu via na igreja, eu estava numa reunião assim, irmão, de mocidade, na liderança, aí a liderança apresentava uma ideia assim, irmãos, eu ficava assim, eu já via que o negócio não ia dar certo. Eu não sei se alguém aqui tem essa visão. A pessoa dava um roteiro, eu sabia, ele estava dando uma volta assim, ó. Eu sabia que se ele fizesse isso aqui, chegaria mais rápido, teria um resultado mais excelente. Aí eu não aguentava, aí eu falava. E a gente fala, achando que está agradando a Deus. Levou tempo para eu entender. Eleusa, eu falava assim, Senhor, se tu não quer que eu fale, por que tu deixa eu ver? Ele, Eleusa, eu deixo tu ver exatamente para não falar. Tu está entendendo o que eu estou falando? Eu abro o teu olho para tu ver, para treinar em você, ver e se calar. E a gente pensa que porque ele abriu o olho para a gente ver, é porque a gente tem que falar. E às vezes a gente está no treinamento da mansidão. Como é que eu ia entender isso sem ele bater na porta? Mas bateu foi muito. A luta se levantou na faculdade, lá na UERJ. Ele endureceu o coração de uns 10 faraó para correr atrás de mim. Uns 10.
Porque guarda isso, quem endureceu o coração de Faraó não foi Satanás, foi Deus. Alguém pode estar te perseguindo e possa ser que tenha sido Deus que endureceu o coração dessa pessoa. O coração de uns 10 faraó, lá na UERJ. Você pensa que eu ouvi? Abstrair, fingir demência. Faraó se levantou no trabalho. Aí lá no trabalho, a orientadora pedagógica fazia, né? Irmãos, eu dava um passo, a orientadora pedagógica dava outro. Chegava na hora do conselho de classe, ela dava uma ideia, eu já via que o barco ia afundar. Mas você pensa que eu falava? Falei, não vai adiantar eu falar que ela vai me perseguir. Foi ali que eu comecei a entender que Deus me permitia ver, mas não era para falar. Aí lá no trabalho, eu vendo tudo assim, ó. Falei, meu Deus. Porque que dia, que hora que você vai entender que Deus quer que a pessoa erre para aprender? Que a pessoa também está no treinamento, não é só você. E você vem com toda a tua sabedoria e visão, sem consultar a Deus, dá a tua ideia genial, Faraó se levanta, te persegue, você fica se sentindo coitadinho. Ah, meu Deus do céu, eu só queria ajudar. Senhor, tu sabe que eu amo a tua obra. O Senhor, a obra, falou certo, né? É minha, então cala a boca. A obra é de quem? O Senhor falou para mim direto assim, a obra é de quem, Eleusa? É tua obra. Então cala a boca. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Só tem direito de falar quem aprendeu a se calar. Aprendei de mim que sou manso. Você pensa que uma pessoa mansa é quem? Manso é uma pessoa calma? Não. Manso não é uma pessoa calma. A pessoa calma, ela é muito calma. Mas quando você pisa no calo dela, ela se altera. O manso é o inverso. O manso, a melhor definição que eu ouvi para manso, é alguém de temperamento forte, que foi submetido, controlado pelo Espírito Santo. O manso é o inverso. É quando pisa no calo dele que ele fala, dá-me a tua graça, Jesus. O que você acha que é um cavalo manso? Não, pode montar, esse cavalo é manso. Você acha que o cavalo nasceu manso? Não, ele foi domado. Tudo que o Senhor quer nos ensinar é isso. E é por isso que ele levanta e bate na porta. Aí eu fingi que não entendi no trabalho, aí se levantou na igreja. Eu fingi que não levantou, não entendi nada, se levantou na família. Aí ficou o ERJ, trabalho, igreja, família. Sabe o que era isso? Batida na porta. Pá, pá, pá. Até que eu entendi. O que tu quer, Senhor? Vamos conversar? Abre a porta! O que tu quer, Senhor? Eu quero que tu se cale. É a mesma coisa que pedir uma maritaca para parar de gritar. Mas será que não é isso que Deus está querendo de você? Eu não sei o que é. Tu sabia que eu estou falando aqui e Ele está batendo no teu coração e você já sabe o que Ele quer? Porque a decanta nai, o ide prova nai, porque Ele fala. Meu Deus, para que tanta brabeza? Sabe, a gente entender essa batida na porta dele, ouvir, a gente até escuta. Tá batendo a luta. Irmão, não estou aguentando tanta luta. Irmão, a gente fica assim, e bota pedido de oração, e vai em consagração, porque a gente está escutando a batida. Eu quero saber a que horas que a gente vai se levantar e abrir a porta e falar, entra, Senhor, entra. Me fala o que tu quer.
Eu sei, Senhor, é Tu que está fazendo tudo isso. Não é o diabo não, não é feitiçaria não. Porque ninguém teria o poder de tocar na minha vida se Tu não deixasse. Eu entreguei minha vida para Ti. Tu me esconde debaixo das Tuas penas. Se algum mal me alcançou, é porque Tu deixou. Se Tu deixou, tem um propósito. Se há um propósito, fala o que Tu queres, Senhor. Fala que o Teu servo ouve. Eu paro aqui. Que o Senhor nos ajude a entender essa batida na porta, abrir a porta, permitir que Ele entre, se assente. Lembra que os discípulos de Emaús o reconheceu quando Ele partiu o pão. É isso que Ele quer ter contigo. Ele quer que tu o conheça. E para isso, a gente só conhece alguém quando a gente compartilha o pão. Ceia, se assenta à mesa. Mesa é lugar de bater papo. Mesa é lugar de conversa. É isso que Deus quer contigo hoje. Que Deus abençoe as nossas vidas. E que hoje seja um dia que a gente pare de abstrair e fingir demência. Levante, abra a porta, cumpra o que o Senhor quer que nós cumpramos. Se é para calar, cala. Se é para se humilhar, se humilhe. Se é para pedir perdão, peça. Você sabia que em momento algum a Bíblia manda a gente pedir perdão? Mas a Bíblia manda direto a gente perdoar. Então, se é para perdoar, perdoe. Deixa ir. Deixa ir. Para de agarrar o pescoço. Lembra do servo incompassivo que agarrou o outro pelo pescoço, falou: eu não te largo enquanto tu não me pagar tudo que me deve. Quando você agarra pelo pescoço alguém, ele não anda, mas você também não. Como é que você vai andar agarrado no pescoço de alguém? Por favor, deixa aí. Perdoa, deixa aí. Que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele está na casa. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém.